pouquinho da gente, mais um pouquinho de vocês e mais um pouquinho da matemática, né, professor Maurício? Mais um pouquinho da matemática. E nós fechamos, né, com as 4 aulas a parte de função afim. Verdade, verdade. E depois da função afim? Tem mais função. Tem mais função? Tô te dizendo. Mas é afim também? A gente continua afim de estudar, né? Afim de aprender, afim de muita coisa. Mas agora a função muda um pouquinho de nome. Vamos mudar o penteado? Tem como? O teu não tá, não. O meu vai dar. Mudamos o penteado e agora vamos falar de um outro tipo de função, mas que vem de uma... com base numa equação que a gente já estudou na unidade 1. Ah, então peraí, calma aí. Eu lembro que nós estudamos a equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau gerou a função afim, que também é chamada de polinomial do primeiro grau. Isso, então a função afim está ligada com a equação do primeiro grau. E a outra equação é aquela que tinha negócio do Bhaskara, do delta. Então, falar em grau, né? Vamos subir um pouquinho o grau dessa história? Vamos para o segundo grau? Vamos para o segundo grau. Hoje a gente entra numa função chamada função quadrática. E a base dela agora... É o quadrado. Quase parecido. A base dela agora é a equação do segundo grau. Ou seja, boa parte não é novidade para vocês. Outras coisas são um pouquinho, né? Porque a gente vai dar alguns comandos aí, alguns direcionamentos, né, algumas características dessa nova função, mas claro, dividimos também em algumas aulas e vocês vão aprender aí bem devagarinho, bem tranquilinho, tá certo? Beleza. Vamos junto então, aula de número 40, vem com a gente. E aí, a função quadrática agora na sua primeira parte. E nessa primeira parte nós vamos entender o que é função quadrática, vamos calcular o valor numérico da função quadrática e também vamos ver os zeros da função quadrática. Mas espera aí, o que é a função quadrática, beleza, né? É um conceito. Valor numérico, máquina de calcular. Máquina de calcular. Tá, então não mudou muita coisa, né? Só que agora da função quadrática. Zeros ou raízes, onde Bhaskara. onde toca o x. Lembra do x1, x2? Tem que fazer a função igual a zero. Isso. Então aí vai fazer o delta, aí vai ter lá, né, o x1, x2, pode ter só o x1. Aí vocês vão começar a lembrar. E aí é aquele detalhe, olha só. Nós já estudamos boa parte da equação do segundo grau. Então agora nós vamos só encaixar e vamos mudar o nome. Não é mais função, não é mais equação agora. Agora é uma função, vai ter um y no lugar do zero ali. É, isso mesmo. E quando a gente fala da função quadrática, a gente associa um quadrado, né? Porque na verdade, né? A gente trabalha um pouquinho a questão de elevar ao quadrado, é isso mesmo, não é o número vezes ele mesmo, né? Isso. Então é isso. Mas claro, né, no começo a gente dá esse pontapé inicial, que é a parte conceitual. E com o passar das aulas, a gente vai entendendo um pouquinho mais. E aí, o que é isso? Já andou de montanha-russa? Essa aqui, acho que é aquela que as pernas ficam penduradas, não é? Eu particularmente, eu prefiro os menos radicais, tá? Eu também não sou muito... Não sou gente, muito fã. É sério, ó. Tudo que aumenta ou diminui a minha adrenalina assim muito rapidamente não é muito bom. A minha adrenalina tem que subir assim gradativamente. Uma coisa muito no impulso assim também não, né? Mas e aí, o que isso tem a ver com a aula de hoje, será, hein, professor Maurício? Sei, nós vamos, quem acertar as equações vai ganhar um passeio. Um passeio num parque aí, né? Tem um aqui pertinho da gente, não é? Em Ouro Preto, que tem uma queda d'água, parece um pouco esse daqui. Tipo, íngreme assim, né? É verdade. Mas a montanha-russa aqui, ela tá num formato que depois, mais na frente, quando a gente estudar o gráfico da função quadrática, vocês vão conseguir entender. Então já liga nessa imagem aqui, tá? Fixa na imagem, porque mais na frente a gente vai entender o que isso tudo tem a ver com matemática e com a função quadrática, certo? Certinho. Pra frente e pro alto, vamos lá? É hora de entender situações que aparecem em a função quadrática, ou seja, de maneira intuitiva, de novo, só que agora da função quadrática. Vamos ver. Por exemplo... Lá no 8º ano, nós temos uma parte, né, que nós estudamos, de geometria, que nos sugere calcularmos os números de diagonais dos polígonos. Nós estudamos polígonos e o professor nos sugere um cálculo de diagonais. Você lembra o que é diagonal?
E a diagonal de um polígono é dada por o número de lados vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. Essa é a primeira parte da fórmula. É a fórmula que nós temos no 8º ano. Aí quando a gente faz o chuveirinho aqui, a distributiva, n vezes n... n ao quadrado. N ao quadrado. E 3 vezes n, 3n. Então ficamos aí com n ao quadrado menos 3n. E se temos um quadradinho no expoente, temos uma função quadrática, tá? Por que função? Porque aqui a gente pode mudar o número de lados, né? Isso. A gente pode botar um 3, que é um triângulo, a gente pode botar um 4, que é um quadrilátero, a gente pode botar um 5, que é um pentágono, então a gente vai colocar a figura que a gente quiser aqui para calcular. Beleza. Tá? O triângulo não tem diagonais, olha lá, se a gente colocar o 3 aqui, 3 ao quadrado? 9. 9 menos 3 vezes 3? 9 também. Menos 9? 0. 0, né? Sobre 2... Zerou do mesmo jeito, então o nosso triângulo não tem diagonais. Aí se você colocar o quadrado, a resposta vai ser 2. Se você colocar o pentágono, a resposta vai ser a quantidade de linhas que está aqui, ó. E assim por diante, tá? Então, muito legal, é uma função aplicada à geometria, certo? Beleza, certinho. Mais um exemplo? Vamos lá? Mais um exemplo. Mas antes tem um trocinho aí legal. Um trocinho? Bora ver. Olha, as diagonais. As diagonais, legal. Dá até para dançar, olha, para ensaiar. Diagonal é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ah, beleza, é a nossa indicação aqui, ó. Une dois vértices não consecutivos. O que é não consecutivo? Não é vizinho. Porque Por se isso for que vizinho, o triângulo não tem. Se for vizinho é o lado, né? Ó, se for vizinho é o lado. Não, ele quer que atravesse, ó. Ele quer que daqui atravesse para cá. Atravesse para cá. Se atravessasse para cá, já era o lado da figura. Então não serve. Esse aqui não serve como diagonal. Então aqui temos o nosso conceito, né? A nossa representação. Porque aqui na matemática a gente gosta sempre de dizer o que são as palavras, o significado do que a gente está trabalhando, né? A gente não deixa nada voando aqui, não. E se você quiser aprender a dançar, né? Você faz aqui um cubo aqui, vai só procurando as diagonais, ó, já vai dando. No passeio do Romano. Ah, é? Olha, professor Maurício, atualizadíssimo. Tá lá. Eu não sei se é isso aí, mas eu achei legal. Legal, né? Então, diagonal, segmento de reta que une dois vértices que não são vizinhos. Porque se são vizinhos, vai ser lados da figura. Beleza. E não diagonais. Certo? Certinho. Mais um exemplo? Bora. Vamos ver? Bora. Então, mais um exemplo da matemática na função quadrática. Vocês vão estudar física esse ano e, olha... Se não me falta memória, essa já é a 4ª aula que nós começamos e falamos, lembra de física, vai ter física, né? E na física vocês vão ter uma novidade já que é, né, o professor Michael, e ele gosta de trabalhar muitos experimentos. Então olha só aqui, ó, nos fenômenos físicos, por exemplo, na queda livre, assunto do 1º ano, né? A distância percorrida é dada em função do tempo. Se você solta qualquer objeto, esse objeto vai cair, obedecendo, né, a questão da gravidade e vai cair em função do tempo. Isso mesmo. Então vamos ver a função? Olha lá. Delta T é igual a 4,9 vezes T ao quadrado. 4,9, tá? Porque na simplificação da fórmula, na física, vocês vão ver a fórmula. O professor provavelmente vai falar que a fórmula é o sorvetão, né? Que é a distância e o tempo. Então, ali, ele vai simplificar e aí nós vamos ter a gravidade. Na Terra, a gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como dividir por 2, vai dar 4,9. Ah, entendi. Como tem um quadradinho ali no T, isso significa que ela é uma função quadrática, certo? Olha lá, então nos fenômenos físicos você vai ver aí, né, o que vai acontecer quando você estudar na disciplina de física e você vai perceber com mais clareza tudo isso, certo? Certinho. Olha que legal. E a queda livre, lá vem ela. E aqui é interessante, né, a observação, olha lá, uma pedra ou uma pena e um elefante caindo juntos, tirando-se a resistência do ar
tirando-se efeitos que acontecem naturalmente... Cai junto? Cai junto. Não, porque todos não acredito, não acredito. O elefante. Porque vai depender da gravidade, só a gravidade. Ninguém vai jogar o coitado do elefante lá de cima do prédio, né? Mas... É só por experiência, só né? experiência. Ah, tá, ainda bem. É no vácuo, na gravidade. Então, jogando o elefante, jogando a pedra... Cai juntinho. Desconsiderando a gravidade. Não, ou considerando a resistência do ar, né, e outros fatores. Porque o que faz correr de mais ou correr de menos é justamente essas resistências externas. Um carro com pneu careca e um carro com... Lembra? Entendi. Um carro Entendi com pneu careca e um carro com pneu novo, né, na BR, ele vai funcionar de maneira diferente. Né, numa frenagem, numa questão de muita distância, são diferentes por conta do atrito. Ah, mas então a roda gira diferente? Não, não gira diferente, mas a resistência lá chamada atrito vai ser diferente. Então, se a gente pega um carro conversível e um carro que não é conversível, é diferente a questão do contato do vento, né? O segurar o vento no carro. Então, tudo isso são fatores que interferem no que nós chamamos de velocidade. Então tá, né? Olha, professor Maurício quase dando aula de física. Eu gosto de física. Eu gosto. Então, mas já vocês vão ter as aulas um pouquinho assim. de física e vão lembrar muito da gente do que a gente falou aqui nessas aulas também, tá? Vamos lá na telinha, então. O conceito, então, falando um pouquinho mais de queda livre, né, de corpos, é considerado um movimento uniformemente variado, MUV, pois todos os corpos sofrem aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade corresponde a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que um corpo em queda livre aumenta a sua velocidade em 9,8 metros por segundo a cada 1 segundo. Então já guardem aí, página 9 da aula 40. Vamos usar em física. Pura física, física pura. Muito bem, legal. Mais um fenômeno que envolve a matemática e a função quadrática. No esporte, tem isso, não acredito. Num campeonato de futebol, o clube vai jogar 2 vezes com o outro. O número de partidas é dado em função da quantidade de times. Isso se tivesse sido ensaiado, hein? Não ficava tão igual. Não ficava tão perfeito. Vamos lá, então. E qual é a nossa função, professor Maurício? Olha lá, a partida vai ser igual a quantidade de times vezes a quantidade de times menos 1. E de toda forma, aqui de novo, novamente, mais uma vez, o chuveirinho T vezes T, T ao quadrado, e T vezes menos 1, menos T. Se temos um quadrado no expoente, temos uma função quadrática. E assim vamos aprendendo de maneira intuitiva o que a função quadrática vai representar pra gente ali na frente, tá? Vamos mostrar os grupos, montar os grupos? Olha lá, hora do sorteio. Olha que legal. Sorteamos os clubes. E aí, você já começa... Essa aqui vou até atrapalhar ele agora, porque essa aqui o professor Maurício entende bem, porque os meninos dele são jogadores de futebol aí, ele tá sempre envolvido nos campeonatos, acompanhando... E às vezes eu me meto a jogar futebol também e não dá muito bom. Deu ruim aí. Tá com o dedo imobilizado? Faz parte, né? Mas faz parte. Quer jogar junto com os meninos? Menino é menino. O professor Maurício já passou um pouquinho da fase. Para que nós chegamos na semifinal, Olha aí, não vou nem falar. Quase foi lá. E aí, é legal porque quando vocês forem organizar jogos na escola... Pode usar essa função aqui? Pode. E assim, é tão prático aqui. Nós, matemáticos, gostamos de equacionar, que fica bonita a equação. Mas é muito simples, olha só. Tem 10 times inscritos no campeonato. Todo mundo contra todo mundo. Só tem um detalhe. Eu não jogo comigo mesmo, né? Não dá. O time A não joga contra o time A. Por isso que tem T, que são os 10 times, vezes T menos 1, porque não dá de eu jogar com eu mesmo. Eu não posso. Senão eu vou ganhar. Então eu me tiro, né? Porque eu já vou jogar com os demais. Porque senão eu vou ganhar, com certeza. Verdade, né? Então, hora do sorteio, hora de montar times. Olha lá, vamos ver. Então, quando a gente fala da função quadrática, a gente vai ver agora a sua lei de formação. E foi bem característico que todos os exemplos que nós usamos, todos, tinham ao quadrado. Isso. Então, uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau, que é, na verdade, a maneira também bem correta de se falar, né? Que quem tem grau, na verdade, não é a função, é o polinômio. Então, ela é polinomial do segundo grau, que representa dos reais nos reais. A gente tem ela pela lei de formação. Hora de anotar. Coração da aula. Hora de anotar.
Lembra da nossa função afim? Como que era? F de x igual a AX mais B. F de x mais B vai ficar fácil para mim para resolver função afim. Mediação. Encontra a raiz, mediação. Então, fx a x mais b vai ficar fácil para mim. Na nossa função afim, na função quadrática, temos uma nova lei, ou seja... F de x igual a AX ao quadrado. Pronto. Aqui mais tem um bx né? mais c. Isso, tem um acréscimo. E aqui, além do acréscimo, tem uma informação importante. O A não pode ser zero. O A tem que ser diferente de zero. Ah, eu entendi. Porque se o A for zero, a gente vai multiplicar por zero aqui, né? Isso aqui vai deixar de existir. Vai ficar bx mais c, que é o mesmo que ax mais b. Ela vai ficar tipo isso, né? Aí ela fica do primeiro grau. Ela fica uma função polinomial do primeiro grau e vira uma função afim. Então, com tudo, tiramos de lição que a função quadrática tem essa lei de formação, esse formato. O A e o B e o C são números reais, mas o A não pode ser zero. O B pode ser zero? O B pode ser zero. O C pode ser zero? Pode ser zero. Ah, então pronto. E aí, olha só, vamos agora fazer os encaixes. Porque assim, pode ficar assim, tá muito distante. E acontece muito isso na escola. A gente vai estudando os conteúdos e vai meio que arquivando, não é? Sim. Em pastas diferentes. O HD. Parece que a gente tem assim um pendrive para cada módulo aula. Uhum. Aí você vai estudando, arquiva num pendrive e guarda. Então agora assim, nós vimos em algumas aulas as equações do segundo grau, verdade? Verdade. Na equação do segundo grau, nós vimos alguns casos de equações completas e equações incompletas. Vimos que era quando o B era zero, o C zero, e às vezes até os dois, né? Isso, mas o A nunca zero. O zero. Que é a informação importante aqui. Nunca. Zero. Certo? Certo. Então, isso aqui é a equação do segundo grau, que agora virou uma função do segundo grau. Top. Certo? Gostei. Não esqueçam disso, por favor. Lembrando que tem diferença de equação para função, Tem né? diferença. A equação, a gente tem ela igualada a um determinado valor, Isso. né? Igualada a zero, a gente procura aquele valor. A função é máquina de calcular. Ou Y. São valores que a gente vai substituir aqui e vai dar resultados variados. Então, tem essa diferença aí. Beleza. Agora, nada novo para vocês, é o valor numérico de uma função quadrática. Máquina de Então, calcular. o que acontece? Independente da função, o procedimento de resolução é o mesmo, seja na afim, seja na quadrática e seja nas demais que a gente vai ver posteriormente aí nas aulas. Toda função tem valor numérico, ou seja, tira a letra e coloca o número. Agora vai depender da função, a gente vai realizar a operação que está ali, tá certo? Beleza. Acho que a gente pode fazer até umas de acordo com os exemplos que a gente deu intuitivo. Sim, né? Já substitui lá mesmo e a gente já vê resultados. Faz os cálculos. É isso aí. Então a gente iniciou a aula de maneira intuitiva, como na função afim. Só que aí, claro, a gente vai trabalhando com vocês sempre muitas aplicações práticas. Beleza. Certo? Beleza. Vamos lá então, valor numérico da função. Falando dele... Bom, para determinar o valor numérico de uma função quadrática, é preciso substituir a variável, ou seja, a letra, pelo número dado, pelo número que você desejado calcular. Então, de toda forma, y é o mesmo que f de x, e a gente vai substituir por 2, por exemplo. Então, tira a letra onde tiver x e coloca 2. Isso, ou seja, vamos procurar o valor de y quando x é 2. Isso, não vai mudar nada, né? Beleza. Então, até aí, tudo dentro dos conformes, tudo dentro do que nós já sabemos e estudamos. Beleza. Vamos ver, então? Bora. Olha lá. Dada uma função y igual a f de x, substituímos a letra x que está na função pelo valor numérico desejado. Se eu tiver uma função quadrática do tipo... f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 5. Vamos calcular o valor dessa função no ponto x igual a 2. X igual a 2. Então é muito simples, né? Vamos substituir o x, onde tem x, colocar o 2. Ah, tá. Então no lugar do x, a gente coloca 2. Só que agora eu tenho 2 ao quadrado, depois menos 2 vezes 2, mais 5. Isso. Eleva ao quadrado... menos 2 vezes esse valor e soma 5. Primeiro a gente vai começar pela potência, né? Então, 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2,
4 mais 5. Aqui a gente pode eliminar, né, valores opostos. Ó, eu tenho 4 e devo 4, fico zerada. Mas me sobram 5 ali, porque tinha o 5 aqui na pegada para finalizar. Beleza. Tá, vamos lá? Vamos fazer mais? Vamos fazer exemplos? Vamos ver. Bora. Cadê? Vamos de exemplo. Dada a função real definida por y igual a 2x ao quadrado menos x mais 6. Determine f de 2, f de menos 1 e f de 0. Muito Aí depois bem. ele quer ainda domínio e imagem da função. Ah, professor, mas ninguém falou de domínio e imagem. Ei, falamos. Já sabemos, Domínio né? e imagem sempre vai ser o conjunto que lança é o domínio. As flechinhas. X. E o que recebe, o y, é a imagem. E aqui, ó, o domínio eu já sei. Já tá ali, é o 2, o menos 1 e o 0. A imagem vai ser o resultado disso. Beleza. Né? Vamos lá, então? Substituindo 2. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que fazer a potência. 2 ao quadrado, 4. Então ficou 2 vezes 4 menos 2 mais 6. Então, olha só. Primeiro resolvemos a potência. Tá aqui, 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 2, 6. 6 mais 6, 12. Beleza. É o primeiro resultado, né? Então é a primeira imagem, vamos dizer assim. Isso, primeira imagem. Agora vamos pro f de menos 1. Ah, tá faltando um sinalzinho bem no comecinho ali. F de menos 1. Menos 1. Isso. Pô, cadê? Desalinhou. Menos 1. Oh, É um menos. tá fora do trem. É, mas é porque tá muito pequenininho, né? O parênteses. Menos Isso, menos 1. 1, tá ótimo. Então, primeiro menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1. Vezes aqui, 2. 2. 2. Tá aqui. Beleza. Depois, menos com menos, porque tem o menos mais. da nossa máquina, da Isso. operação, e o menos do número. Menos com menos, mais 1. Mais 6. 2 mais 1. 3. Mais 6. 9. E agora vamos fazer zero. o de 0, né? De 0 0 ao é mais quadrado. fácil, né? Zerou, tudo. Ficou só o número independente. Ficou só o independente, que é o C. Uhum. Ah, então, quer dizer que quando for calcular, quando o x for 0, sobra só o C. Sim. E isso lá na frente vai ter um nome diferente, É vai verdade. receber um nome especial. Então, quem é o nosso domínio? 2 menos 1 e 0. E quem é a nossa imagem? Os 12, resultados. 9 e 6. 12, 9 e 6. Se quiser colocar em ordem na apresentação, tá? Pode ser também. Lembrando que é um conjunto, o conjunto tem elementos, não precisa estar na ordem, tá? Muito bem. Legal, né? Beleza, Top, tranquilo, top. tranquilo. Vamos lá agora com os exemplos da parte intuitiva que a gente Isso. trabalhou no começo da aula. Nós vimos lá a questão das diagonais, certo? Vimos, tinha uma equação, Então tinha né? essa fórmula, n ao quadrado menos 3n dividido por 2. Pode ser que lá pode ser que lá na escola vocês não tenham transformado nesse formato. Pode ser que lá tenha somente aquele n vezes n menos 3 dividido por 2. Que dá na mesma, né? Que é a mesma equação. Como nós estamos no segundo grau, então nós estamos adaptando para que vocês possam enxergar com o quadrado, tá bom? Então é só uma questão de observação. Substitui, então, ele quer calcular de um polígono de 8 lados, um octógono. Octógono. Então, no lugar do N, eu tenho que colocar 8? 8. É o D de 8, então, o D de 8, o dedinho do... O D de 8, 8 ao quadrado, 64. Menos 3 vezes 8... 24. 24 dividido por 2. 64 tira 24, sobrou? Fica 40. 40. Então, 40 dividido por 2... Vai dar 20. 20. Então, um polígono 20 com lados. 8 lados tem 20 diagonais. 20 diagonais, uau. Diagonais. Se quem quiser desenhar, fique à vontade. Ah, mas eu não sei o que é um octógono. O octógono é aquele ringuezinho que os do UFC lutam lá, que faz luta livre. Ah, é? Só você olhar para ele, você vai ter mais ou menos o formato. Beleza. Uma maneira legal de desenhar esses polígonos, né, que tem mais de 4 lados, você faz uma circunferência e divide lá os pontos nela direitinho com os ângulos. Que aí fica bacaninha. Belezura. Então, um polígono de 8 lados tem 20 diagonais. Mais um exemplo prático, vamos lá? Bora. Na queda livre. Na queda livre dos corpos, a distância percorrida é dada em função do tempo. Temos a fórmula, já sabemos. Tá lá, ó, né? 4,9 vezes t ao quadrado. Se um corpo cair por 10 segundos, quanto percorrerá? Qual distância Qual vai a distância? percorrer? Então é no lugar do tempo, né? Isso. No lugar do T a gente coloca 10. 10. Muito bem.
10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 4,9. 490. Só dá 2 pulinhos com a vírgula aí, 490. Então, quer dizer, na nossa definição, que se um corpo, né, for largado a uma distância de 490 metros, vai demorar 10 segundos para chegar no solo. É só o tempo de fazer. Ai, puf! Verdade. Ah, bum. A não ser que seja no desenho vem em câmera lenta, né? Vem lento. Tá. Vem bem tranquilinho. Isso, beleza. Aí dá pra ver, né? E se o elefante cair na lama? Nada a ver. Vamos lá, mais um exemplo. Ah, não, agora vamos falar de zeros ou raízes. Agora, eu já queria mais exemplo, porque eu gosto muito de exemplo. Porque agora ficou legal. E aí, assim, tá? As funções, na matemática, nós tentamos de várias maneiras deixar as funções bem práticas, bem visíveis. Verdade. Agora, você quer ver mesmo a função na prática? É na física. Ah, é? Na verdade, lá na física A física é a matemática aplicada, a matemática aplicada. Então, lá vai ser show. Então, se você aprender a função agora, quando entrar na física, até mesmo em química, né? Aquela questão de pH, tudo aquilo lá, sim, vai ficar muito bom mesmo, certo? Então, agora vamos falar do zero da função. Zero da raiz. Eles já sabem. Já sabe. Zero raiz é o lugar que a nossa função toca o eixo X. Na função afim, tocava uma vez só. Que é uma reta, né? É uma reta. A quadrática já não sei, porque estava um negócio de quadrado elevado ao quadrado. Eu acho que pode ter até 2 vezes que toca. Mas pode ser que toque só uma também. Pode ser nem que nem toque também. Não toque em mim. Não toque em mim. Tem paródia, tá? A função quadrática tem paródia, mas claro, a gente canta paródia ao final da composição aí dos nossos episódios. Senão fica muitas coisas sem entender. Sem entender, Depois que a gente estudar toda a função quadrática, a gente canta a paródia para vocês, tá bom? Beleza. Vamos lá nos zeros da função? Então, da mesma forma que na função afim, zeros ou raízes, é considerar o nosso y ou f de x igual a zero. Ou seja, o valor de x para que zere a função. Não mudou nada. E na equação, na função do segundo grau, o zero ou as raízes é dada pela fórmula do nosso saudoso amigo Bhaskara. A Bhaskara? Olha que legal! Então agora, numa função quadrática, a nossa representação gráfica já está sendo mostrada aqui, né? A gente ainda não disse o nomezinho do nosso gráfico, né? É uma curva. É uma curva. Curva da função. Na nossa função afim era uma reta, agora é uma curva. E claro, agora, como a gente tem a opção de elevar ao quadrado, a gente pode ter até 2 respostas tocando o eixo X. Um tal de X1 e um tal de X2, que já conhecemos lá na unidade 1, né? É um tal de X1 para cá, um tal de X2 para lá. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho mais, então? Olha lá. Vamos determinar as raízes da função a seguir. Temos lá a função y igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Quando eu deixar o y igual a zero, olha o que vai acontecer, y igual a zero. Olha o que vai acontecer, Ela se torna uma equação do segundo grau. Então, mudamos de função para equação. E você lembra como resolve a equação? Se não lembrar. Agora. Vamos lembrar? Como resolver uma equação do segundo grau, a gente viu lá na unidade 1. E aqui, vejam bem a diferença de função, tá? Função para equação, tá? A função tem um y igual a ela. A equação tem ela igual a zero. Tá? Perfeito. Então tem muita diferença. Tá bom? Igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente. Isso aí. Vamos lembrar então com a galerinha aí como resolver uma equação do segundo grau? Vamos lá. É o mesmo que determinar as raízes. Então, quando eu resolvo a equação, eu já estou encontrando as raízes. Então, olha que legal. Quando eu estou lá na equação, acho x1 e x2, esse x1 e esse x2 já é as raízes da nossa função. Muito bem. Então, encontrar o valor ou os valores que tornam a equação verdadeira é o nosso objetivo, né? Isso. Cada equação tem uma forma de resolver. Para de segundo grau é utilizado o método chamado de Bhaskara. Então, gente, vamos relembrar aqui os fatos, né? A gente vai mostrar para vocês, né? Recordar é viver. Então, lá na unidade 1 a gente falou que a gente ia ensinar, ou na verdade rever, né? Com vocês, porque é assunto do 9º ano, né?
a equação do segundo grau. A equação do primeiro a gente vê desde o sétimo, então a gente ia rever a do primeiro e a do segundo, e que nós íamos precisar disso nas funções. Então tá chegando os momentos aí, precisamos da resolução da equação do primeiro grau. Ainda bem que eles lembram tudo. Ainda bem. Então a gente precisou da primeiro grau para fazer a função afim, agora vamos precisar de resolver pelo método de Bhaskara a do segundo grau. Ah, professor, mas eu não consigo fazer, não me lembro. Se perguntasse agora para eles como é que é a fórmula de Bhaskara? Eu só lembro que tem um melô, lembra? É o poder da equação, usando Bhaskara se tem a solução. Eu também lembro de outra coisa. B ao quadrado menos 4AC. Ei, acho que eles ficam pensando, para de cantar. Por favor. Não, fica não. Tá bom, porque se ficar, a gente vai cantar aí pertinho de vocês. A gente vai cantar mais ainda. No ouvidinho de vocês aí, bem afinadinho. Mas o B ao quadrado menos 4AC faz parte da resolução da nossa fórmula de Bhaskara. É o delta, não é? É o delta, isso mesmo. Vamos lembrar? Vamos lá? Então, na telinha, recordando para o aprendizado ficar mais e mais. O Bhaskara, olha só, foi um matemático, astrólogo, astrônomo e professor. Né? Ele só não dava aula não, porque ele era astrólogo e astrônomo também. E professor indiano, conhecido por ter criado a fórmula matemática aplicada na equação de segundo grau, embora haja controvérsias quanto a esse fato. Claro que com relação à história, né, da criação das coisas... porque sempre tem, não é? Porque matemático que... Porque assim, na verdade, ele, olha lá, é 1114 até 1185. Já é agora, né, no nosso pós-era cristã. Mas antes disso, já tinha vestígios já de alguns rabiscos, de algumas coisas, resolvendo-se equações. Só que esse camarada aqui, conhecido como Bhaskara, ele aperfeiçoou e deixou mais simples, deixou mais tranquilo ali o processo resolutivo. E aí, com isso, né, a gente vai relembrar com vocês os tópicos aí da resolução. Vamos ver. Bom, o melô já cantamos aqui, né? Então é pelo Bhaskara que se tem a solução, tá? Os 4 passos, bora ver? Primeiro, nós vamos destacar os coeficientes A, B e C, ou seja, vamos olhar a nossa função e vamos ver quem é o A, quem é o B e quem é o C. É o primeiro passo, lá igualzinho na resolução da equação do primeiro grau, A, B e C. Isso mesmo. Depois, no segundo momento, a gente determina o valor do discriminante delta, lá veio o D. O D de novo. O discriminante delta, porque agora é aquela hora do B ao quadrado menos 4AC, certo? Certinho. No terceiro momento? Bom, aí vem esse discriminante delta, né, o B ao quadrado menos 4AC. O terceiro passo é aplicar esse delta lá na fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Tá certo? Apliquei na fórmula de Bhaskara, vou desenrolar, vou fazer e, por último, vou encontrar as minhas raízes. Sim, aí é o momento do tal do X1 e do tal do X2, né? Beleza? Vamos lá, vamos fazer isso, identificando. Bora. Então, eu tenho uma equação do segundo grau agora, que eu quero achar aí, X1 e X2. Não é função? É, mas nós transformamos na equação, tá certo? A gente pega a função, transforma na equação. Então, o primeiro passo é encontrar o valor do A, B e C. Beleza. Então, quem é o A aqui? O A é o número que está com o X ao quadrado. Então é 1, né? Lembra que quando não tem nada pela educação matemática, é 1. Quem é o B? O B é que está com X. É 6. E o C que está sozinho. Está sozinho, né? O termo independente. Lembrando que esse A, esse B, esse C, às vezes pode estar fora de ordem. Não tem problema. Tá certo? Beleza. O primeiro passo, lembra que é um dos fundamentais, porque se você identificar os coeficientes errado, o restante você vai fazer tudo de maneira equivocada também. Inclusive respeitando os seus sinais. Isso, aqui está tudo positivo, errado, né? Mas se tivesse um sinal negativo, tem que carregar, tá bom? Beleza. Vamos resolver? Vamos. Então, olha lá, o A é 1, o B é 6 e o C é 9. Agora o segundo passo. O delta. Calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o B? 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes o A. 1. Vezes o C. 9. E 6 ao quadrado? 36. Menos 4 vezes 1? 4. 4 vezes 9? 36. Então, delta zerou. Zerou. Hora de aplicar a fórmula de Bhaskara. E aí, lá vem ela.
Nós temos que menos b, o b é 6. Então Mais ou menos a raiz de delta, o delta que é 0. Sobre 2 vezes o a, que é 1. Então ficamos com menos 6 mais ou menos 0 dividido por 2. Sabemos que somar com 0, deixa eu pegar uma vermelhinha aqui. Somar com 0 ou diminuir de 0 não vai acrescentar em nada, né? Então, na verdade, a gente vai ter duas respostas iguais. Se eu somar 0 e diminuir 0, sempre vai ficar menos 6 sobre 2. x1 é igual a x2 e temos as duas raízes valendo menos 3. Ah, tá. Se o x1 é igual ao x2, então tocou no eixo x uma vez só? Só uma vez. E aí, essa aula, olha só, essa aula, na verdade, né, praticamente ela já tinha sido estudada. Tudo. Nós fizemos os encaixes com algumas regrinhas que vocês talvez nem lembrassem, ou possa ser que alguém nem tenha estudado, por exemplo, diagonais. Pode ser que não tenha estudado, né? Mas nós apresentamos as fórmulas, nós fizemos a variação da função para a equação, por isso que estava tudo surgindo, porque tudo isso já foi estudado lá atrás. Máquina de calcular, resolver a equação do segundo grau, tudo nós já sabemos. Então agora é assim, se eu fiquei com dificuldade nessa parte, eu tenho que voltar na aula. E olha que vantagem maravilhosa. Antes, nós voltávamos no caderno para revisar. Agora você pode voltar na aula e estudar a aula de novo. Uma coisa bem legal também é a maneira que a gente iniciou a aula, né? Com os exemplos práticos. Isso. Então aqui sempre a gente procura trazer essa aplicabilidade, ou seja, onde a matemática está inserida. Onde a gente consegue ver que está acontecendo aquilo ali. Ah, mas função quadrática, mas está onde? A gente já começa mostrando onde está. A gente já se antecipa, né? Porque eles poderiam perguntar assim, mas onde que eu vou usar isso na minha vida? Tá aqui, a primeira aplicação está aqui, tem algumas aqui, bem simples. Né? Ah, mas e se eu não for fazer isso? Aí são escolhas, né? Mas nós temos desde produção, né? Tem gente que cria equação, função, até para sua produção de café, de soja. Só que aí já é um negócio mais avançado, um negócio mais bem elaborado. É verdade. Mas tem muita aplicação. Muito. Vamos de brincando com os números para a gente finalizar? Já acabou? A aula voou. Né? Não deu tempo nem de quase nada. Vamos lá! Brincando com os números, tá lançado o desafio. Esse aqui veio do Só Matemática. Só Matemática é também um parceirão nosso, junto com o Matemática Genial e o Matemática ECA. ECA não, LECA. Teca. É um T. Né? Então, temos ali um desafio. Dizem que só os gênios conseguem enxergar essas respostas aqui, ó. 2 mais 3, aí do lado tem lá só matemática. Ou seja, acontece alguma coisa ali, né, matemática, que faz com que a resposta fique 10. Sim. Aí eu tenho 8 mais 4, outro processo matemático. Então, aqui, ó, onde tem escrito só matemática, acontece um processo. E aí, ó, 2 mais 3, 10. 8 mais 4, 96. 7 mais 2, 63. 6 mais 5, 66. E 9 mais 5 é quanto? Então, esse só matemática é um processo que acontece que você tem que descobrir. E aí, tá com você. Pensa. Já tem menino aqui gritando, falando, calma. Por enquanto, pensa, reflita, tenta fazer, ver se é realmente o que você está pensando. E se for, aguarde a resposta. Aí tem outra coisa importante. As primeiras respostas todas são 2 algarismos, não é? Mas ali tem 3 interrogações. Tem 3, então possa ser que são 3 algarismos. 3 algarismos. Resposta. Beleza? Olha aí, vamos ficar espertos. É uma dicasinha. Aí. Mas vamos finalizando a nossa aula, então. A primeira de função quadrática, muitas ainda terão pela frente, mas a gente iniciou de maneira intuitiva, trabalhou já o valor numérico e os zeros ou raízes da função. Beleza. Temos mais o que falar dela? Temos sim. Temos mais características, mais coisas a aprender. Mas por enquanto é isso, tá? Então, juntamente com as atividades de sala, que vai cair nessa pegada aí do que a gente trabalhou, de resolução de valor numérico e de resolução de achar raízes, né? O tal do x1 e o tal do x2. Você também descobre aí o nosso desafio. Isso, e é importante, o detalhe que nós falamos agorinha,
Na dúvida sobre equação do segundo grau, nós temos a aula na unidade 1. Isso, equação do segundo grau. Volta lá. Volta e dá uma pegada, por quê? Porque agora vai usar. Vai usar, vai precisar. Vamos precisar tá deles. Certo? Ficamos por aqui, já já a gente está de volta.